E aí, família Palmeiras, estamos de volta. Rudy Landucci, aqui ao meu lado. Coisa linda, hein, pai? Rudeira, mês de junho é um mês especial pro palmeirense. Muito especial, muito especial. Mês da paixão palmeirense, dia 12 de junho. E nada mais justo do que a gente ter um episódio especial sobre o 93. E com essa pessoa, cara. Pois é, cara. Um ídolo pesado. É isso. E que há 28 anos não vem aqui no clube. Não. Veio hoje, conheceu toda a estrutura 28 anos, cara. Pois é. Quem é ele, Luizão? Quem é? Mazinho! Fala, meu garoto! Vou fazer a coisa. É um prazer estar com vocês aqui na Palmeiras Cast. Pois é, Palmeiras Cast by Betfair tem a honra de receber o Mazinho hoje aqui, Rudy, pra gente fazer essa resenha com ele. Espetacular, cara. Um dia muito especial mesmo, cara. É isso, então bora bater um papo com ele. Bora lá. Eu estou muito contente de participar dessa resenha com vocês. O Zé Roberto não é seu parente, não? Porque vocês têm a genética diferenciada, Mazinho. Você não tem um parentesco com o Zé Roberto, não, mano? Ele não é seu primo mais novo. Como é que faz, É muito cara? trabalho, cara. Mas é muito trabalho, mas é impressionante, né, cara? O Mazinho, Sim. mano, ele tá melhor ainda do que 93, cara. Pois é, cara. Ah, não diga isso. 93 estava muito melhor. E o Rudy, sabe o que é o mais legal? Com a cabeça melhor, claro. agora. Hoje, né? Sabe o que é o mais legal da gente receber o Mazinho aqui hoje? É O porque quê? fazem 28 anos aproximadamente que ele mora fora do país e ele nunca retornou aqui pra algum evento do clube. Então, assim, é a primeira vez? que ele veio no Palmeiras depois de 28 anos. Então, assim, ele conheceu toda a nossa estrutura, pôde ver como o clube tá repaginado. Ele mora em Barcelona, pra quem não Barcelona, exatamente. Então tem, assim, várias memórias que a gente vai reativar com ele hoje aqui, né? Rolou o encontro dos atletas de 93 no último jogo, rolou uma homenagem muito bacana, inclusive a camisa está aqui no nosso cenário. sabe. E eu tô esperando a minha, Edu. Essa camisa maravilhosa. Ô, Mazinho, fala pra eu me dar uma, vai. Fala ele pra mim. Pô, dá uma camisa pro cara. Pô, o cara é torcedor número 1, cara, Pois do é. Palmeiras. meu Deus. Precisa. Essa camisa que O pai dele tá esperando essa camiseta, O meu cara. pai, Pois é. primeiro, o único título na vida que eu vi meu pai chorar, eu não lembro direito, mas a minha madrasta Elga conta. Eu já passei vários títulos com ele, Libertadores, contra o Flamengo, a gente tava junto, Paulista no pênalti lá do Patrick de Paula. E, cara, o único que ele chorou na vida dele foi esse título. Tá merecido, cara. Se Ó, vou até ele passar não pra te der, sua eu vou dar a mão. minha pra Porque você, não é cara. isso, Mazinho. Pra você ver, Rudy. E sabe o que é o mais legal? Você na Palmeiras Store, com esse cartãozinho aqui, ó, que é o Palmeiras Pay, você consegue adquirir essa camisa em até 10 vezes sem juros. Só uma brincando. exclusividade que é só o Palmeiras Pay que tem. Só o Palmeiras Só o Pay. Palmeiras Pay. Então, baixe o aplicativo, abra sua conta no Palmeiras Pay e vá até a Palmeiras Store mais próxima ou acesse, né, a nossa loja, palmeirasstore.com.br, para você adquirir a sua camisa comemorativa. Legal, Mas Luizão. vamos pro papo com o Mazinho, porque a gente tem muita história para relembrar com ele. Mas antes de mais nada, Mazinho, já dar uma repaginada, passar pela sua brilhante carreira, mas eu queria que você falasse como é que foi reencontrar seus companheiros depois de tanto tempo e ter esse contato com a torcida do Palmeiras, né? Depois de tantos anos fora. Não está dúvida. Acho que depois de 28 anos, voltar numa estreia do Palmeiras Cat, mas reencontrar toda essa rapaziada que hoje pelas redes sociais a gente se comunica muito, mas pessoalmente nunca tive com quase coisa mínima entre eles, não? Um Sampaio, um Zinho, são o que eu encontrava normalmente. Mas eu acho que foi um encontro maravilhoso. Eu acho que rever e lembrar, a princípio é difícil quando você... Será que é ele? Será que é o Tonhão? Será que é o Luiz Carlos? Será que é o Cláudio? Quem que você que olhou e você não identificou? Eu não identifiquei, me custou identificar, foi o Cláudio, lateral direito. O Cláudio, é. Que eu olhei, chegou de repente eu e Edinho Baiano da mesma cara, era o Cláudio, eu fiquei olhando, eu digo, é Cláudio. Poxa, macarrão, porra, é o Cláudio, porra, não sei o quê. Então, isso realmente é o que, que a gente não está acostumado a ver, pelo menos em redes sociais, a gente perdeu uns contatos mais ou menos, mas a gente sabe, tem a imagem mais ou menos de como está essa rapaziada, não? Pero quando tu vê, tu às vezes se choca, porque, caraca, que mudança esse fez, outros são do mesmo jeito, mas foi um prazer, eu acho que é uma coisa maravilhosa ter esse reencontro com eles. Eu volto feliz da vida para Barcelona. Tive aqui a felicidade de, a primeira vez, conhecer essas instalações maravilhosas, é uma coisa de primeiro mundo, que muitos clubes europeus, tão grande que são de clubes mundiais,
não tem essa estrutura que tem o Palmeiras, e eu fiquei de boca aberta de ver uma coisa de primeiro mundo, de ver uma coisa que realmente está aí porque o clube do Palmeiras vem conseguindo títulos importantes com essa estrutura que tem de apoio aos jogadores. Antes do Luizão, acho que ele vai te perguntar isso, porque o Luizão é um cara que tem um conteúdo aqui, né, um comunicador, e tem eu aqui, porque acho que foi mais barato pro clube estar com né? Mas enfim, de qualquer maneira, uma pergunta, vocês têm um grupo de WhatsApp de vocês, dessa época, ou não? Não tem um grupo específico, não, né? Não. Por incrível que pareça, nessa pandemia, eu acho que essa pandemia foi onde se reuniu todo mundo queria se comunicar com alguém. Sim. Hoje eu tenho 8 grupos. É grupo da minha infância, é grupo do colégio, é grupo do Juvenil do Vasco, é grupo do profissional do Vasco, é o grupo de 94, da Seleção Brasileira 94. Da Seleção 94. Temos do Mundial Sub-20 de 85. Quer dizer, são grupos que não acabam mais. Mas do Palmeiras não tem. Tem que fazer, a gente não encontrou, não sei, ninguém se manifestou. A gente tem um contato direto, tem do Evaí, tem do César Sampaio, tem do Zinho, tem do Cláudio, tem de muitos. Mas ninguém se organizou para fazer um grupo. Tá, né? Ô, Rudy, vamos fazer esse grupo que aí a gente aproveita e já fica. Vamos. Já fica a gente, né, como administrador. Exatamente. A gente não fala nada pra ninguém lembrar e tirar de nós. E a gente só fica ali vendo a resenha. Agora esse grupo de 94 eu queria estar só pra ver o Romário conversando com o Bebeto. Eu queria estar nesse grupo. És o único que não tá no grupo, é? Quem? Romário. Não tá? Não tá. Nós estamos todos. Mas, ô Mazinho, naquela época, em 93, vocês conseguiram ter a dimensão do tamanho da conquista daquele título? Boa pergunta. Ou depois, né, de aposentar, depois de parar de jogar, que de fato você olha e consegue falar, putz, aquilo foi gigantesco. Cara, para tu ter uma ideia sobre esse título de 93, eu acho que o que realmente fez essa expectativa aumentar foi quando eu vi o documentário, depois de muitos anos. Porque como você está acostumado a jogar em clubes e está tentando sempre título, sempre de ponta, buscando coisa, tal, é uma coisa normal. Porque quando tu vê uma reportagem ou vê um documentário e viu a importância das pessoas que eram entrevistadas, a emoção que as pessoas falavam sobre esse título, aí foi onde realmente caiu a ficha, tá, né? Quer dizer, cara, como é que eu participei disso? Não me dei conta que eu estava numa coisa imensa e não sabia. Sabia de alguns torcedores que no Brás te levava aí, abria a mala do carro, enchia de bebidas, de frutos secos, por ser campeão de 93, que é um amigo que é um grande amigo, Zequinha, que era um italiano torcedor louco do Palmeiras, e fazer com que a gente realmente desse essa importância a mais desse título, não? Mas foi uma coisa maravilhosa, uma coisa que não tem como descrever essa situação, né? Eu posso fazer uma desse tema, Luizão? Pode. A gente sabe, né, o grande professor técnico de 93, né, o maior técnico. Eu hablo espanhol com ustedes, eu quiser, eu hablo com ustedes sem problema nenhum. Grande Lucha, abraço pro Lucha. É um dos caras mais legais, eu conheço ele, é um cara muito querido. Só que ali, para quem não entende o contexto, o Lucha hoje é gigante e tal, mas na época ele tinha vindo ali, né, do começo, né, do Bragantino. Tal, mas ele não era a realidade que ele é hoje. O elenco, você já tinha mais experiência e tal, o elenco, em algum momento, quando ele chega ali, duvida dele, tem algum momento que, será que esse cara vai dar certo? Ou desde o começo tu viu que era um cara diferenciado? Não, desde o começo a gente já sabia que era diferenciado pelo trabalho que já tinha feito, né? Pegou um Bragantino com um time que conseguiu ser campeão, o trabalho que ele fazia era muito adiantado ao resto dos outros treinadores naquele momento. O trabalho que fazia para a gente era muito satisfatório para o jogador tem que estar sempre contente com o trabalho que faz, que sabe? E treinar, muitos jogadores, hoje é físico, me dói aqui, me dói ali, ninguém quer treinar, mas todo mundo tinha essa alegria, todo mundo tinha essa vontade de estar aí dentro de campo, de voltar, a resenha era muito boa entre os jogadores, ele também se encaixava perfeitamente com a gente.
apesar de suas loucuras também, mas a gente era Que mais loucura, controlado. né? Bom, isso é coisa, Não, isso é coisa, tá bom. isso é coisa de vestiário. Tudo bem. Isso é coisa de Deixa eu vestiário. falar. Mas ele já falava, tem que apontar pro Shell, Maginho. Essa época que ele já falava, tem que jogar Já a ponteira tinha? pro Shell. Não, uma coisa que eu tenho dele era que a gente ficava, que era fantástica. E eu perguntava ao seu pai, tá falando contigo? Ah, não, comigo não. E tu? Não, comigo não. Zinho tá falando? Não. Porque ele tinha uma mania de quando o time marcava, ele se levantava do banco e... e ninguém sabia o que ele estava falando. Então, Pra trocar lâmpada. mas a gente sabia que era a televisão que focalizava nele, né? Porque logo a gente perguntava, esse rapaz, É com ele tá você? falando contigo? Não, comigo não, contigo não. E cozinho contigo? Não. Isso era fantástico. Era proposital Mas já, era pra um- chamar Era o atenção. tipo do treinador que realmente passava essa confiança, essa certeza pra gente, né? muito É tanto bom, que né? conseguimos um time fantástico, um jogo fantástico e conseguimos títulos muito importantes. Aquele Mas time era resenha, muito bom, cara. cara. Aquele time era muito bom. Tinha, Não, demais. tá assim, louco. caras de grande nome. E, ô Rudy, o que acho que deve ser impressionante é porque, cara, tu junta no mesmo grupo Evair, Antônio Carlos, Mazinho, César Sampaio, Zinho. Né? E são caras que. Roberto Carlos. Roberto Carlos, caras que depois ainda foram ganhar o mundo louco. fora. Que eu vi, o Roberto Carlos é o melhor lateral esquerdo que eu vi. Eu sei que o Mazinho jogou lá também, mas o Mazinho é um cara que talvez ele seja melhor em várias posições. Concordo plenamente contigo. Roberto Carlos? Roberto Carlos. O que eu vi, cara, eu assisto desde 92. Tu acha que é o melhor lateral? Não, para mim sim. Para mim, quando surgiu o Roberto Carlos, acho que não teve outro lateral esquerdo como eu. É assustador, né? Era perfeito, era um lateral perfeito. Era um lateral que tinha tudo. Pô. Conseguiu o que conseguiu pelas suas características e que não tinha. É. A gente era fabricante de muitos laterais, o Brasil sempre foi, extremo lateral, número 10 que acabou, mas lateral esquerdo tinha muitos laterais muito bons, pelo Roberto Carlos passava todas. Pela sua velocidade, pelo seu chute, pela colocação. Era fantástico. Tanto que em 2002 o Felipão faz o esquema liberando ele e o Sim, Cafu, sim. né? Porque eram caras fora de série, né? Mas isso a gente já tinha em 93. Ah, sim. O Vanderlei já Sim. preparava a situação também. Tinha muito jogo. É. Tinha muito jogo, dependendo de como jogava o time contrário, se a defesa saía muito, para a gente pegar o time de surpresa com uma velocidade. Eu pegava a bola de um lado e sabia que o Roberto disparava. Era só meter a bola lá do outro lado, que aí já estava. Nas costas já do Era lateral. uma coisa fantástica. Pela velocidade que tinha, era impossível acompanhar o Roberto Carlos. Ah, e a importância do Mazinho, que jogava em todas do meio de campo. Olha só, que é o cara que quando o Alan sobe, é o cara que tá fazendo a cobertura, Sim. é o cara que vai fazer o apoio da triangulação e tal. A tua importância, você hoje fala, né, o volante, como é que fala? Um volante moderno. Volante moderno. É que assim, esses termos, até o Lucha fica pistola com esses termos. Mas você sempre foi um volante moderno numa época que não se falavam de volante moderno, que é um cara que jogava em várias posições com muita qualidade, muita técnica, com um passe bom lá de trás. Eu já comecei assim no Vasco, né? Porque no Vasco, quando eu cheguei no juvenil, aos meus 16 anos, eu sempre fui jogador do meio campo. Eu sempre fui um cabeça de área. Cabeça de área e gostava de jogar. Então, chego no Vasco com um time maravilhoso de juvenil, Romário e companhia, e o meio campo da gente era muito bom. E o cara me bota para jogar de ponta esquerda. Porque eu era ambidestro. Sim. Então eu botava de jogar de ponta esquerda, que eu nunca joguei na minha vida de ponta esquerda. E fui jogando. Era Romário artilheiro e eu vi esse artilheiro. Para mim, também gastei todos os meus gols no juvenil. Depois fui profissional, não marquei gol. Aqui no Palmeiras acho que eu só tenho um gol. No Você Vasco, tem dois. Tenho dois. No Vasco É. eu acho que eu tenho 4 ou 5 gols. Com 5 anos de Vasco. É. Quer dizer, nessa situação, acho que a gente tem que se adaptar sempre. Na minha cabeça era, importante é jogar. E a situação de campo eu me adapto. Eu tenho que se adaptar ao que eu encontro. É tanto que eu vivo na minha vida também assim, que quando eu saí daqui para ir para a Itália, eu me adaptei, não tive problema de adaptação. E por curiosidade, eu tive mais problemas de adaptação quando eu voltei para o Brasil para jogar no Palmeiras. Os primeiros 3 meses em 92 foi triste para mim. Parecia que a bola era quadrada. Mas era a situação de jogo que a gente tinha na Itália e voltar a jogar aqui, como era o jogo mais pausado, e você não conseguia se adaptar. A parte que eu voltei para jogar de lateral. E de lateral eu já não estava mais acostumado a jogar, mas tinha que jogar aí. Eu não ia ficar no banco. Você aceitou o desafio? Sim. Tinha que ser como sempre. E Então são situações que hoje o jogador
E o que ele ganha? Ele tem mais a ganhar do que a perder quando é um número 10 que vai jogar de meia armador. O número 10, que é aquele antigo nosso, os famosos bons, ou que são os goleadores de último passe, mas na carreira, quando vai passando, eles vão recuando. Quer dizer, se eu faço isso antes, eu tenho mais facilidade para fazer quando chegar na minha idade um pouco mais avançada. Meus filhos hoje, eles também são como eu, jogaram em várias posições. Sem dúvida. E o Barcelona, quando organiza, chega um garoto, o Thiago chegou com 14 anos, lembro perfeitamente, como se fosse hoje. O Thiago jogou de extremo, de centroavante, de zagueiro, de lateral. E o Thiago era um 10. Até na zaga. Até na zaga jogou. Porque você não define a tua situação de jogo ainda, as tuas condições, de que posição você joga. Você precisa aprender outra situação de jogo também que você tem que ter. Amanhã, quando precisa, você está aí. Você tem aquela inteligência tática. E isso bate muito com o que o Luiz é um cara que sabe de tudo. Tudo que a gente conversa com o feminino, conversa com o sub-10, o sub-2. E ele fala que a nossa base, todos os jogadores têm que jogar em 3 posições, não é? No mínimo 3. É a cartilha que é entregue para os meninos da base, o Mazinho, quando eles chegam, né, fez o teste, foi aprovado, recebe a cartilha, apresentando o clube, e lá na cartilha diz que ele tem que atuar em pelo menos 3 posições. Ele vai desenvolver isso. Quando ele está atuando, os pais estão vendo ou não? Em alguns momentos, sim. Aí vocês vão ter um problema sério. Por quê? Porque isso é uma experiência que eu tenho. E num clube como o Barcelona, que é uma coisa que eu aprendi muito, e, bom, depois de muitos anos aí vendo o trabalho de como treinava tanto sub-7, que já trabalhava a mesma situação do primeiro time, que era uma coisa curiosa, era tudo toque, toque, toque. E quando chegou o Thiago, que era esse toque, 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 eu ficava do outro lado, não toca, não toca, não toca. Porque eu sempre acreditei, e sigo acreditando, que o jogador com muitas condições técnicas, ele não pode jamais perder a sua condição técnica. O toque de primeira todo mundo toca, pô. Todo mundo toca de primeira, certo ou errado, ele toca de primeira. Mas uma situação dentro de campo, que você tem uma marcação, como você vai conseguir sair dessa marcação? Se você não tem condições de sair de um drible, e eu não queria que o Thiago perdesse essas condições que ele tinha. Por isso que eu ficava do outro lado de jogo, hein? Não toca, não toca! Porque ele tinha que aprender. Ele com 14 anos. Com 14 anos. Porra, tá na fase de aprendizagem, cara. Depois tu já vai saber que aqui tu tem que tocar, que aqui tu tem que tocar, que aqui tu tem que arriscar mais. E é assim. E não é qualquer pai, é o Mazinho, né? Tipo, não sou eu com meu filho. Não, mas como é que o técnico ia brigar com o Mazinho? Não, o técnico não me escutava, que eu ia lá pro outro lado. Ele ia na encolha. Claro. Eu tenho que cuidar do meu filho. Eu digo, porra, tem que ir por aqui, porque senão... Mas é a forma como eu vivia o jogador, ou vivia o futebol, cara. Porque... Você vê condições de como você aprende, principalmente a gente brasileiro tem uma condição maravilhosa que se chama coordenação motora, que você pega uma criança, a criança está correndo o tempo todo. Ela está brincando, ela está jogando. Na Europa, não. Não, né? Na Europa você não tem você não vê jogo de rua. Sim, você vai para Andaluzia, a parte de Sevilha, tudo isso você encontra, porque são gente ainda que gosta da rua, gosta de jogar na rua. Mas o resto da Espanha você não encontra isso. Então, eu fiz uma escola de futebol em Vigo, na época, quando deixei de jogar, que eu só trabalhava isso. O que eu aprendi, eu digo, vou ensinar só isso. Eu não sou um time de futebol, sou uma escola só para trabalhar fundamentos e coordenação motora. Porque era normal, cara, você via o time do Thiago jogando, porra, moleques bons pra caramba, cada extremo maravilhoso, mas na hora de cruzar, não sabia o que era primeiro pau, não sabia o que era marca de pênalti, o que era segundo pau. Tudo isso tinha uma dificuldade. Cara, Mazinho. E os próprios clubes grandes não faziam isso. E são fundamentos que são extremamente importantes. Né? E são necessários. Não, e aí bate muito o que o João Paulo Sampaio fez aqui, não sei se você sabe, talvez não, que ele está incentivando a base, ele quer um terrão para... Não sei nem se já está feito isso. Não, ainda não. Para molecada até do Sub-17 também, Luiz? Que tem um projeto do Palmeiras aqui, Mazinho, que ele leva os meninos da base uma vez por semana para jogar no terrão. Então levem algum campo do terrão para os meninos jogarem. Só que é como o João explicou. É um dia livre. Então não é um dia que o menino tem a tática ali. Inclusive ele escolhe até o próprio time, escolhe os companheiros, que é para ele passar pela pele do técnico, para saber o quão difícil é escolher quem joga ou não. E é uma experiência onde ele proporciona para os meninos jogar num terreno diferente, num terreno mais difícil, e também para explorar a criatividade.
Que ali é o dia que ele fala, vocês estão livres para fazer da forma que vocês quiserem. Que é tudo que você falou até agora. Você sabia que tudo isso aí é uma coordenação motriz, cara, coordenação motora. Porque você vai estar... A bola é um coelho, pô. Eu estava vendo uma época, eu estava na Espanha, eu passei a acompanhar mais a segunda divisão do futebol brasileiro. Aí eu cheguei à conclusão que aí está a nossa qualidade. Porque, cara, não é fácil você conduzir uma bola ou controlar uma bola quando ela vem nos campos antigamente. Hein? Que a bola era viva, porra. A bola vem, só Deus sabe como é que ela vem botando, ou vem como ela Tem vem. que corrigir com o adversário em cima de você. Claro, como é que você vai conduzir, como é que você vai controlar, como é que você vai tirar essa bola, já que o cara chegando em cima de você. Então, porra, gente, na minha época, eu sei perfeitamente que, porra, só joguei em campo de areia, porra. No Vasco a gente treinava em campo que a grama era nas esquinas. E os jogos do campeonato era grama. Pegou grama com cada buraco que tu tinha que estar um controle brutal para conduzir uma bola dessa, para fazer um passe, para chutar gol. Quer dizer, isso é uma maravilha, porque é um trabalho que existe de muito tempo atrás e que se realmente pode readaptar hoje, que é muito difícil, porque Sim. não estão mais acostumados a isso. Acostumado, hoje, se eu estivesse jogando com menos 20 anos, acho que hoje eu não errava um passe, cara. Do jeito que a bola rola, do jeito que estão os campos. O gramado não tem um buraco. A bola vem redondinha para você. Seria uma maravilha atualmente, se isso fosse antigamente. Mas não, acho que isso faz parte do nosso processo e que, graças a Deus, surgiu e surge muitos jogadores importantes. São jogadores de várzea, são jogadores que estão jogando em campos diferenciados no sentido de não atualizado. E isso faz com que a criatividade cresça cada vez mais. Nas comunidades e tal. Até um abraço, Luiz. Eu sou um cara consumidor de várzea. Eu sou apaixonado. Eu tenho essa carinha de bobo, mas eu joguei muito em várzea. Apanhei muito. Joguei Eu sou assim. cria da Quando várzea. eu falo joguei, é casual, tá, Basílio? Não se leve a sério, meu joguei. Eu também sou ambidestro, não bato com nenhuma das duas. Mas enfim, abraço pro pessoal do Várzea ao vivo, que faz um trabalho de transmissão, cara, independente, muito legal, tá? E só o que eu preciso perguntar isso, Sim. cara. Ele falou que lá na Espanha assistindo a Série B do Brasil, e a gente tem uma fala do Carlos Alberto dizendo que o Real Madrid, na época da Fox, não conseguiria jogar a Série B no Brasil. Você lembra disso? Põe o Real Madrid pra jogar. Tu acha isso que é uma loucura que ele falou ou não tanto? Não, eu não acho que é uma loucura, cara. Eu acho que é uma realidade, cara. Eu acho que é uma realidade que só tem o futebol sul-americano, cara. As condições que tem fora são completamente diferentes das nossas. São poucos clubes que têm ou são poucos países que têm estruturas como a nossa em relação antigamente dos campos ruins. E é verdade, eu bato completamente certo com ele que é difícil jogar num campo assim. Você que está acostumado a pisar em ovos e de repente pisar em prego. Distâncias longas, né, que o Brasil... Claro. Sim. Né? E a situação já foi, né? Digamos, já foi pior, né, Mazinho? Muitos atletas dos anos 90 dizem que antes da padronização, porque hoje todos os campos têm uma medida padrão, né? Claro. Tem a medida de grama padrão. Você ia jogar, às vezes, num Serra Dourada, a grama era mais alta, o campo era mais largo. Então, Muito mais você, pesado Você jogar. tinha que, além de enfrentar o seu adversário, você tinha que enfrentar as condições que ele te propunha do local. Mas ali do aqui- estádio, cara. A gente foi jogar a final contra o Vitória da Bahia e o campo da Fonte Nova ali era mais seco do que o Nordeste, né? A bola para rolar ali era um problema, cara. Para tu correr era um problemão também. Ganhamos o jogo, só Deus sabe como ganhamos. Mas a situação que tinha de campo, não tinha água nenhuma para molhar o campo. Porque todos os clubes jogavam assim, né? Conforme vem o adversário. Atualmente, por exemplo, você vai jogar contra o Atlético de Madrid, quando o Barcelona vai jogar contra o Atlético de Madrid, o Simeone não molha o campo. A bola Porque não é um correr. time Porque ele mais sabe técnico. que o Barcelona só gosta com um campo molhado. Sim. Então são as armas que o pessoal tem, cara. O Simeone fica secando o campo, fica com um secador secando a grama. Coisa de louco. É porque a bola corre muito mais, fato. O Serra Dourado que você falou, eu me lembro perfeitamente, o primeiro ano meu no profissional do Vasco, eu entrei no segundo tempo, antigamente a gente usava aquela bendagem, aquela atadura no tornozelo, acho que com 10 minutos eu tava com cãibra na panturrilha, porque começou a apertar a faixa no meu pé, É. cara, o campo, tu não via chuteira.
fazia um esforço brutal para correr. Sumia, chuteiro. Desaparecia, velho. O cara dava um peixinho, sumia no meio da grama. Sim. Não, era alto. Cara, fora aquelas caneleiras daquela época, né? Que eram. Parecia uma armadura. Até que apareceu um gênio aqui no Palmeiras. Conseguimos fazer as de fibra, que era a pior coisa que tinha também. Achei que ele ia elogiar. Até que não. apareceu um cara e cagou mais. Porque tu imagina eu com as perninhas tortas, com uma caneleira reta fixa. Vixe. Sofri meus tornozelos, cara. Eu tinha que cortar essas proteções que tinha no tornozelo para poder jogar. O cara virou um marceneiro por causa da caneleira. Ele ficava fazendo um trabalho artístico antes do jogo. Caraca. Bons tempos. Bons tempos. Eu outra imaginava que ele era realidade. resenha, mas não tanto, mano. Outra Mas realidade. dificuldade a gente vai aprendendo coisas. Cara. Ô, Mazinho, voltando a 93, né? Aquele grupo. Quem que era o mais resenha de vocês A ali? resenha de toda sempre era o Sampaio. Sampaio era... O Sampaio come quieto, né? Sempre foi. Mas era o cara da maior resenha. A gente sempre tinha um grupo bom, um grupo de... Entre eu, entre Maurinho, entre Zinho, Evaí também na época, Antônio Carlos, Tonhão, Edinho Baiano também era uma resenha. Quer dizer, Sorato. Era uma resenha melhor era com o Ceará, que era o massagista, e que a gente tinha muita resenha com ele, a gente sacaneava muito ele, entrava muito na pilha. O Chiquinho, que era o roupeiro também, muita resenha também. Quer dizer, a gente era um grupo que a gente não incluía só os jogadores. A gente era um Palmeiras forte, um Palmeiras de seleção, um Palmeiras de um grupo que dava igual se era roupeiro, ou se era massagista, ou quem seja. Era tudo igual, era uma família. Era um grupo maravilhoso. O Sampaio era o homem da resenha. Não, eu falo que o Sampaio é um come quieto no bom sentido, porque a gente olha pro Sampaio, assim, o jeito dele falar, tudo é bonzinho, né? A gente não imagina ele no meio da resenha. Ele trazia todas as resenhas de quando ele subiu da base pro profissional do Santos, as resenhas que ele tinha com o Serginho Chulapa. Isso fazia a gente realmente, pô, Sampaio, aquelas histórias, como é que é, tal. Porra, cada história é maravilhosa. Isso era perfeito pra gente, pra estar num grupo de um alto nível e não tem um problema, quer dizer, tivemos vários problemas. Normal. Normal. Que é normal, mas são problemas separados, problemas isolados. Mas era um grupo fantástico, E você sabe que esse negócio do Sampaio, eu entrevistei eu tenho um programa na Rádio Transamérica que a gente entrevistou o Salvio Espínola, ex-árbitro. E a gente teve uma enquete lá, qual o jogador mais chiliquento do futebol e tal, e a gente perguntou pra ele. Ele falou, chiliquento não, mas o jogador que mais conseguia me manipular em campo era o César Sampaio. Por quê? Ele não me ofendia, ele falava assim, pô, mas essa foto você tá dando de novo. ele chegava bonzinho, e aí eu saía de perto dele pra ver se ele ia atrás de mim pra tomar amarelo, ele sabia, não ia. Falou, o cara mais inteligente, né, nesse negócio. Que assim, não é maldade, é o cara tá jogando pro time dele. Mas assim é no Edmundo também, com os árbitros. Ele é... Só que é o contrário, né? E o Salvio falou, o cara que mais conseguia entrar na minha mente e do juiz que a gente conversava era o César Sampaio. Por causa disso, é um cara... E ele é muito gente boa e tal, e ele fazia do jeito certo. Tu percebia isso em campo, ele... Não, sempre foi muito... Eu conheço o Sampaio desde a época da Sub-23, a seleção. Eu ainda no Santos, eu no Vasco. E sempre foi essa mesma calma, a mesma forma de falar. Nunca mudou um tom de voz, sempre naquela paz. Mas a resenha era brutal. Não, e é um meio de campo aí, né? Que o Sampaio também tinha uma saída de bola fantástica, né, cara? Cara, foi um dos vamos dizer assim, melhor que joguei. Eu tenho 2 jogadores que jogou comigo no meio campo, que para mim eu aprendi muito deles e eu acredito que eles aprenderam muito de mim, que era um que se chama Maquilele, que jogou no Real Madrid, saiu do Celta de Vigo, foi pro Real Madrid, e outro era o Sampaio. Porque a gente sabia perfeitamente o movimento um do outro, né? A gente sabia quando um tem que cumprir o outro, porque muitas das vezes você pega o meio-campo moderno, que a gente se fala muito, não só por muitas posições, mas o meio-campo moderno era aquele que, a parte de destruir a jogada, ele também arma, ele também constrói. E a gente tinha entre Sampaio e eu. Então a gente combinava muito a situação de jogo, de quem sair com a bola, ou quando saía, um sempre estava dando uma preferência para o outro. Quer dizer, se encaixamos perfeitamente quando eu voltei para o meio-campo com o Luxemburgo, né? Que antes com
Com o Otacílio eu estava jogando de lateral, e quando encaixei com o Sampaio, para mim foi... Tanto ele como eu crescemos bastante, e chegamos a voltar outra vez à seleção, que já fazia tempo que eu não estava na seleção. Caramba, É um meio de campo espetacular. legal ele né? falar, destruir construindo. Porque você deixa de simplesmente só desarmar. Não é eu cortei pra lateral, não, eu desarmei e já criei uma situação ali para um possível contra-ataque, para encontrar um companheiro melhor. Isso é leitura de jogo. E a gente tem outra situação que no treinamento era brutal, cara, porque você imagina, eu e Sampaio de um lado e Amaral e Flávio Conceição do outro. Meu Deus. Mas o problema era que Amaral e Flávio Conceição, cada um tinha 18 anos. Ah, verdade. Como você vai superar essa rapaziada? Era impossível, cara. Tu dava um drible nesses caras e cada de novo na tua frente. Ele voltava. Porra, Amaral até hoje é assim. Ele é. Só que ele é chato, hein, mano? Amaral brigando. tem uma história que é assim. Sampaio tinha, eu acho que estava com cartão, aí o Vanderlei disse: Amaral, tu vai jogar com o Mazinho. Mas Amaral roubou a bola, toca no Mazinho. O Amaral foi tudo ao contrário. Amaral queria lançar, Amaral queria conduzir, era um caos, era uma coisa de louco. Mas era um personagem na hora de marcar, aí sim. Vanderlei Esse do era o lado de número fora um. deve ter ficado feliz da vida. O que eu falei pra você, seu moleque? Como é que é? Ó, o Amaral, a gente vai jogar esses jogos aí. Jogo beneficente, cara. Graak. Sim. E aí, porra, o Amaral dando esporro, gritando comigo. Pô, a marca ali, o cara, olha só, ele é o sub-17 do Santos. Eu sou um humorista de 39 anos, Amaral. Ele brigando comigo, cara. Amaral, eu só queria estar em campo com você, não briga comigo. Pô, você não acompanhou? É claro, o cara é por 18 anos, moleque. Porra, eu 39, mas eu não jogava bem com 25, imagina. É a competitividade que não deixa de lado. Mas cara. ele era assim em campo também, de dar bronca em vocês? Não deixava bronca não, porque ainda era garoto. É, respeitava. Respeitava um pouco mais. Mas Mas comigo- Amaral sempre foi osso duro de roer. Eu fico imaginando, cara, porque é uma concorrência muito muito lembrado. grande. E eu já vi muitos atletas dizendo isso, que o Amaral era um dos jogadores mais difíceis ali de você se desvencilhar da marcação, porque você driblava e quando você levantava a cabeça pra passar a bola, ele tava na sua frente de novo. Muitos ex-atletas Falam relatam disso. isso. E ele vai vir falam aqui. isso. E ele tem, se eu não me engano, um gol pelo Palmeiras, não sei lá, 2. E eu acho que ele tem um gol. E o gol que ele fez, o Galvão narra como se fosse pro Paulo Isidoro. Sim, Ele conta em 95. que ele não consegue nem mostrar pros filhos o gol. Aí é triste, né? É complicado. Ai. Ô, Rudy, e aí voltando pra 93, né? Nossa temática especial. O time encaixou muito bem. Você já falou, né, que tinha os personagens da resenha, então acho que isso tornava ali o ambiente melhor pra vocês, essa questão de colocar todo mundo no mesmo patamar ali, os funcionários. Chegava a ter pressão pra cima de vocês, Mazinho? Aquela coisa assim, putz, precisamos conquistar um título esse ano, tal. Chegava a ter isso ou Não, cara, administraram tava bem? tudo natural, tá entendendo? Tudo quando chegamos aqui, desde 92, que a gente chegou aqui, eu quando cheguei aqui, acho que veio Edmundo, veio o Zinho, Sampaio, acho que Evaí, não sei se já estava, acho que Sampaio e Evaí já Sim. estava, veio o Sorato. Quer dizer, a gente chegou, o Palmeiras estava em 12º, em 92, e chegamos à final. Chegamos à final com o São Paulo, porque o São Paulo estava aquela máquina fantástica, com um time fantástico, Sim. e perdemos na final, que essa final até eu fui expulso com duro amarelo, porém foi um time que, mesmo com jogadores de nome, ninguém te cobrava em relação a título. A gente sabia que isso ia acontecer, porque não era normal um time, praticamente todos eram da seleção, que não tivesse uma oportunidade, ou que não fosse ganhar um título com o Palmeiras tão desejado, depois de 16 para 17 anos. Então eu sabia que isso a qualquer momento chegava. Mas a pressão, não, tudo foi natural, tá vendo? É natural. E eu vou te falar, eu lembro poucas coisas, converso muito com meu pai, inclusive eu falei pra ele, tá, olha, o seu Márcio Landucci mandou um abraço pra você, agradecendo de 93, um dia que ele quase infartou. Mas enfim, pelo que eu sei, eu posso estar errado, vocês podem me corrigir aqui, o Evair,
virou para muitos o maior 9 da história do Palmeiras, para muitos, né? Merecidamente. Mas quando você chega, não sei se tu pegou uma fase que ele era meio que a galera já não tava muito com ele, assim, ele não tava... 92? 92. E como é que era ele? Ele era um cara sempre focado, vocês conversavam com ele, você era muito novo, assim, no sentido do Palmeiras e tal, mas como é que tu sentiu essa, vendo de fora, que você não é ele, essa reviravolta dele de virar um dos maiores 9 da história do Palmeiras? O Evaí era nossa referência, né, cara? O Evaí era o cara que dava um bicho pra gente. A gente construía e Evaí também, tanto de marcar como assistir, né? As assistências, sempre deixou, não era tão egoísta com o gol, que sempre foi um jogador com umas condições fantásticas, tanto técnica como físico, pela sua estatura e a mobilidade que tinha. Então tudo isso facilitou pra gente. Então a gente tinha o Evaí como uma referência. Eu quando cheguei aqui, via o cara, a tranquilidade que ele te transmitia dentro de campo, com aquela paz que ele tinha, era maravilhoso. Então, era nossa referência dentro de campo. Então, um cara que, para mim, foi e sigue sendo um dos grandes 9 do Palmeiras, né? Pra muita gente, né, Luizão? Cara, pra muita gente, pra muita gente. Eu acho que tem muita criança que vem depois desse 93 aí, que ganhou o nome de muitos desses jogadores dessa geração, né? E o filho do Alex Miller, inclusive. E muitos adultos que foram às lágrimas com essa geração de 93. Acho que, até uma pergunta curiosa, depois do título, você chegou a encontrar com alguém na rua que tinha essa coisa de chorar, de obrigado, tal? Isso sim, porque... eu vivia aqui perto, vivia aqui em Perdizes, e tu encontrava todo mundo, né? A gente tinha vários barzinhos aí que a gente era amigo de todo mundo, e todo mundo agradecia, porque sabia esse sofrimento que tinha de 16, 17 anos sem ganhar um título. Por eu não sabia, era a situação de como viver esses anos sem ganhar. Por isso que eu te falei sobre o documentário. Sim. Foi onde eu entendi melhor a importância desse título para o Palmeiras. Para a gente, como jogador de futebol. Que a gente tinha visto o que passou a torcida do Palmeiras durante esses longos anos. E quando tu passa a entender, ver gente famosa dando uma entrevista e falando sobre a situação do quase, aí tu diz, caraca, somos privilegiados, nós jogadores que estivemos nessa época de 93. Em algum momento... entre o primeiro e o segundo jogo, né? Porque teve a derrota por 1-0. Vocês chegaram a ficar em dúvida? De, putz, vamos vir agora? Ou foi tudo sob controle? Cara, tudo sob controle, pero eu acho que o Corinthians ajudou a gente ainda mais com as suas declarações. Porque começaram a falar que garra não se ganha de um dia para outro. O treinador, que era o Nelson, na época, começou a falar um monte de coisas. Claro que ele tinha que tirar para o lado dele, só que esse lado dele, ele estava motivando ainda mais a gente. Isso era na época do Vasco, que eu sempre foco no Vasco, porque foi minha casa durante 7 anos. E é com o irmão, né? É quando Eurico, a gente ia jogar contra o Flamengo, que Eurico se metia contra o Flamengo. E a gente pedia, pelo amor de Deus, não fala nada disso não, que tá motivando os caras. Ficava cutucando errado. Mas foi o que passou, eu acredito nisso, porque a gente fomos para Atibaia, passamos essa semana toda concentrada, pensando, focado nesse segundo jogo, que era importante pra gente. A gente já tinha perdido, os caras jogavam simplesmente por um empate. E a gente tinha que ganhar sim ou sim. Para poder ainda para a prorrogação, independente de quando você ganhasse, que ainda tinha isso. E graças a Deus, eu acho que a gente não se abalou com isso, motivou ainda mais pelas entrevistas que fazia o jogador e treinador e tudo mais, e fez com que a gente realmente se concentrasse e viesse da forma que a gente veio atropelando. E o Lucha fala isso pra mim, né? Ele me contou, a gente corta o cabelo no mesmo lugar lá. Agora, enfim, ele tá mais atrapalhado porque tem muito trabalho. Mas e ele falou, porque... Perto de Atibaia? Você corta o cabelo? Não é pra cá. Pede Atibaia, porra. Não fica cortando meu julgar, ô Magino, fica cortando onde eu vou. Atibaia tem boas histórias. Atibaia falhar. Isso que a gente nunca entendia porque a gente tinha que ir para Atibaia. Toda vez, pô, eu gostava de lá do spa, pô. Gostava do spa. Fica na entrelinha. Mas de qualquer maneira, a gente não pode esquecer o contexto histórico da época que a tecnologia não era igual hoje, né? Sim. A molecada cresce hoje, mano, o jogador ele abre o celular, ele já vê tudo que tá acontecendo. 5 minutos depois do jogo. Exatamente, né?
Aliás, se ele quiser no intervalo, óbvio que não faz isso, Sim. mas ele quiser ver. Então, eu até perguntei pra ele, ô Luxo, na época, né, o quanto que não foi bom não ter tecnologia? E ele falou exatamente isso, que ele trabalhou o jogo essa semana inteira, focou, não tinha informação de fora, a não ser declarações, os caras tal, e ele foi exatamente isso, Cortes né? de jornal, Cortes de essas jornais, coisas. Exatamente, foi foco sempre, não teve outro foco ali. Eu me lembro bem numa resenha que a gente teve dentro do auditório lá do hotel. Aí tinha o doutor Ambrósio. O doutor Ambrósio era palmeirense, doente, que o pai dele já vinha também como médico do Palmeiras. Aí não sei quem começou a falar e pediram para dar uma palavra. Aí deu uma palavra. Ele olhou para mim e disse, Mazinho, eu tenho certeza que ele vai ser campeão. Porque essas palavras que o cara falou aí, eu não sei qual foi o jogador que falou. Porra, isso eu vi quando o Palmeiras foi campeão com a Ademir da Guia, que meu pai falava, que é uma situação que, caraca, lá atrás. É a mesma coisa lá atrás. Eu digo, pô, era uma coisa que ele tinha na cabeça dele. Sim. E coincidentemente conseguimos o título, que foi uma coisa importante para todos nós. Caramba. E no dia, o Mazinho vai pro Morumbi, vestiário, aquela concentração antes de subir no campo. Como é que foi o papo entre vocês ali antes de subir? Não, o papo sempre foi normal, cara. A gente vai aí, normalmente tu entra para ver que tipo de chuteira tu, antes do jogo, né? Pra ver que tipo de chuteira você bota, se o campo tá molhado, se não tá muito molhado, se tem que botar trava de alumínio ou chuteira de borracha, para ver as condições de como tá. Mas a gente vê o ambiente que tinha, isso é que te motivava mais, né? Não precisava mais falar nada, só você ver o ambiente, de um lado como do outro. 2 torcidas espetaculares, 2 torcidas maravilhosas. Felizmente pra gente, conseguimos hoje. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas a motivação é o que você vê. Se você vai num estádio que não tem nada, é duro, né? Ou você vai jogar com um time de segunda divisão, a motivação não é a mesma. Que deveria ter. Sim. Mas a motivação por si já não é a mesma. Pero uma final, ainda mais você sabendo que você está em desvantagem, sabendo que você tem que fazer mais do que o necessário para conseguir o resultado, e foi o que passou. Foi o que aconteceu com a gente. E é o momento que você mais espera, né? Como atleta ali. Você trabalha, digamos assim, naquela época era metade da temporada, mas você inicia a competição almejando estar ali, né, na final pra ganhar bebida depois na 25 de março. É a recompensa de ficar quase nu na Avenida Paulista, tá vendo? Que história é essa, mano? No trio elétrico, né? É a época de Avalone? No pique! Grande Mazinho, 2, 3. Sim, todo a time tinha que ir Gazeta. ali, todo time que era campeão tinha que ir pra ali. Sim. A gente ia ali, só que pra sair de campo, eu me lembro que eu peguei que eu fiquei só de short, quase que eu tava sem cueca. Eu digo, não, cueca não, vou ficar com meu short, não sai. E eu digo, Amaral, me dá teu casaco aí, que eu tô, porra, tá fogo, me dá tua casaco. Eu digo, Amaral, uma pergunta, tu toma banho de azarro? Porque eu nunca vi um casaco tão perfumado. Amaral, que sacanagem. Tava perfumado. Vou chegar em casa, tava errado, cara. Perfume diferente. Por que esse perfume, né? Mas era aí, a gente sempre ia ir para a Avenida Paulista, que todo mundo ia para era como hoje na Europa, tem um ponto certo de cada país, né? Para ficar ali, para receber os torcedores. E aí era o que a gente fez sempre. Foram 2 anos seguidos, graças a Deus. E agora esse ponto mudou, né? Agora, para a família Palmeiras, esse ponto de concentração nas comemorações é aqui na porta do CT. Que maravilha. Então agora a galera vem pra cá e nas últimas conquistas o Palmeiras contratou um trio. Aquilo era uma época que todos os clubes passavam ali. Não sei que era determinação da FEDA. Não, era normal. Era normal, era as torcidas já iam, era um costume. Na verdade, o Palmeiras estava tanto tempo sem, né, infelizmente, sem comemorar, que eu acho que, velho, aproveitou para descarregar esses anos todos que era para ter na Paulista. E é muito louco isso, Mazinho, porque assim, a minha geração, graças a Deus, eu vi muito título. Eu vi 3 Libertadores. Cara, eu vi muito brasileiro, já nem sei quanto, já é Copa do Brasil. Só que, eu não sei a importância desse título. Tudo bem, a gente fala hoje, o estadual vale, não é isso. Mas essa época, o estadual tinha mais força, né, de título. O Palmeiras estava numa fila. Mas vocês conseguiram ganhar um negócio que bate com uma comemoração de título brasileiro, de título da Libertadores, até hoje, né? Talvez até maior do que alguns títulos que a gente ganhou, entre aspas, maiores. E você, engraçado que tu não tinha essa consciência, quando o comentário você teve,
Mas é um negócio muito gigante que a gente não explica, né? Essa conquista de 93, assim. Isso é o mesmo, quase uma comparação de proporções um pouquinho menor do Mundial de 94, cara. A gente sabia a importância que era. Porque, primeiro, porque a gente tinha o cara que era para ser tetracampeão, que era o Ayrton Senna. Perdemos. Bem lembrado. Todo o Brasil focalizado no cara. Perdemos o cara. Pô, só restava a gente para dar alegria ao povo brasileiro, cara. Foi no pessoal que começou a se dar as mãos. Todos os problemas que a gente tinha de 90 já não teve em 94. Não teve prêmio. Não discutimos prêmio para ser campeão. Não discutimos nada. Foi uma pena que da CBF, daí isso está perfeito, vamos jogar. E foi assim. Então, depois você vai ver a importância das coisas. Que a importância que era para a gente e para o povo brasileiro. É como aqui. 16 para 17 anos, 16 anos? 16 anos e 10 meses. 16 anos você ganhar um título. Para um Palmeiras, um time de um cenário mundial, é impossível. Só depois disso é que você dá importância, quando você vai vendo coisas que, caraca, que felicidade a gente deu para essa gente, quanto sofrimento tinha essa gente, queria botar para fora, extravasar, e em 93 foi o que aconteceu. Ô Rudy, e aí em cima disso, eu faço um paralelo a 2016. Porque quando a gente ganha o Brasileiro em 16, eram 22 anos, né, assim, um campeonato brasileiro, e teve um pouco dessa atmosfera por parte da torcida, e eu me recordo que eu só tive, de fato, assim, noção do que aquilo estava representando no momento, na hora da entrega da taça, porque eu não estava próximo do pódio, eu estava perto da área do gol, e eu tava olhando pelo telão. E eu tava olhando para as pessoas na arquibancada. E eu tava vendo a reação de cada um. Sabe, assim, um chorando, um pai abraçando o filho. É um negócio. Aí a partir dali eu olhei e falei assim, caramba, esse título, ele é gigantesco também. Ele tem esse peso na história. Acho que 93 ele tem essa relação, assim, sabe? De você. Eu sei que talvez é uma frase muito pesada de usar, mas é o que muita gente dizia, assim, resgatou o orgulho do palmeirense. Em 93 foi muito assim. Não que o palmeirense ele tenha perdido esse orgulho, entendeu? Eu não vejo mas pesado. Eu acho que foi deu aquela força, aquela energia que precisava, uma liberação. Foi uma liberação brutal, isso é verdade. O Palmeiras com certeza já era o maior campeão nacional, né, de títulos nacionais. Sim. O Palmeiras tinha ganhado o Mundial em 51, então assim, a gente fala de marca como empresa, era uma empresa muito gigante, só que estava muito tempo sem, por isso que é o resgate, né? É um negócio que nunca deixou de ser, mas ele reapareceu e é gigantesco, isso aí é gigantesco, né? Sim. E 2016, o Luiz falou bem, é que não vinha de uma fila, né? O Palmeiras ganha o Paulista nesse meio. Tinha ganhado o Paulista em 2008, a Copa do Brasil em 12 e a Copa do Brasil em 15, né? Mas se você lembrar bem, foram anos. Graças a eu, né? O Cuquinha fortinho. A gente é que deu o título pra você. Lateral pra área. Lateralzinho forte pra área. Mas eu lembro. E aí, engraçado, assim, em 18 eu comemorei muito também, mas porque em 16 eu comemorei muito. Fiquei, acho que até fui pra Paulista, eu não lembro. Só que um dia depois, infelizmente, a gente teve o negócio da Chapecoense. Sim. E não é que não valeu, não é isso, mas nada daquilo pra mim fazia sentido. Foi tão triste, cara, que assim, eu não conseguia comemorar. Sim. Então, 18 pra mim foi um negócio que, ganhamos e graças ao bom Deus não aconteceu nada. Porque esse negócio da Chapecoense, e o Palmeiras é um time que virou co-irmão da Chape, né? Depois de tudo isso. Porque foi justamente o último jogo, Foi o último jogo, cara. Sabe, pra mim não fazia sentido, Mazinho. Eu olhava e falava, cara, há um dia atrás eu tava no jogo vendo os adversários e a maioria desses caras, eles faleceram, cara, sabe? Sim. Então foi um negócio, foi tão triste, cara. E eu tava lá embaixo, você que tava lá. Enfim, depois de 2018 e agora, e se Deus quiser, vem muito ainda. Eu tenho memórias desse dia aí que eu guardo, muito triste, guardo no coração assim com muito carinho, sabe? Pessoas que eu encontrei ali, que eu tava vendo pela primeira vez. E acho que o mais legal desse jogo de 16, Mazinho, é que o clima era aquela coisa assim, eles, parabéns, porque o título já tava meio, né, definido, parabéns pela conquista. E do nosso lado, parabéns a vocês pela final da Sul-Americana. Era essa conversa. O clima era muito amistoso, era um clima muito pacífico, assim, entendeu? Mesmo depois do fim do jogo. Então, marca, cara, marcou, ficou assim, ficou marcado. O Mazinho no Barcelona só recebia as notícias, né? Isso foi muito noticiado lá, Não, né? foi forte. Parou realmente, parou toda a Europa também. Né? Mazinho, depois do Paulista,
Aí vocês desembestaram ganhar coisa, né? Fala, opa, ganhamos aqui, é bom, vamos continuar ganhando. Quebrou o gelo. Maravilhoso, hein? A gente ganhou o Paulista, logo ganhamos o Brasileiro, que foi espetacular também. Logo veio 94, ganhamos o Paulista outra vez. Aí eu fiquei aí. Aí daí já me venderam para Espanha. Aí seguiu o seu caminho. E eu segui meu caminho, mas segui o Palmeiras com outro time ainda também maravilhoso, com o Rivaldo, com o Eto, com toda essa gente, o Valber, toda essa gente maravilhosa. E logo em seguida também chega Djalminha, Luizão, todos os garotos também maravilhosos que estavam despontando de uma forma brutal. Depois disso, o Alex. O Alex. Ele falou do Djalminha, falou que a inspiração dele era o Djalminha, e no Palmeiras ele superou o Djalminha, jogou muito mais tempo e tal. E ele falou aqui. E como é que foi essa questão da sua venda, Almazinho? Tu lembra os detalhes? Não, a venda foi que eu fui para a seleção e eu não sei que acordo fez o Palmeiras com o Valência, porque eu negociei diretamente já na seleção. Como o clube já tinha dado um permisso para isso, então fizemos um acordo com o Valência da Espanha, que o Parreira estava indo como treinador. Mauricio Santana também como preparador físico. Toda a comissão da seleção estava indo e falaram, pô, vou contar contigo para ir para o Valência. Eu digo, pô, queria voltar outra vez para a Europa. Oportunidade boa. Era uma oportunidade interessante e assim aceitei. Em 94 fui embora depois do Mundial. Legal. E você falou, né? Voltar, você já tinha tido uma passagem na Itália. É muito diferente quando você volta, né? É um outro contexto, você volta diferente, volta mais maduro. Volto mais maduro, volto também para um lugar que o futebol era mais técnico. Eu estava na Itália, que para mim o primeiro ano foi maravilhoso. Ninguém te conhecia, tu jogava livre, fazia o que queria, estava perfeito. No segundo ano, tu não tocava mais na bola. Eu fui para um time pequeno como o Leite. Então, jogando contra os grandes, porra, espaço para tudo que é lá, tu podia botar a bola. Eu me lembro perfeitamente que era. A minha mulher estava grávida do Thiago, e a gente vai no ginecologista aí, para o obstetra, para ele ver todo como está a criança e tal. E o cara só perguntava: e quê? E domingo aquele espaço de 50 metros, de 40 metros, e eu, doutor, como é que tá meu filho aí? Tá tudo bem? O cara aqui na barriga. Não, era. Mas era assim mesmo. Era maravilhoso. Doutor Adriano. Lembro se fosse hoje. Era fantástico, era fantástico. Então. Esse ano eu desfrutei de futebol como um louco, porque eu cheguei, o cara queria me botar, que era o polaco Zizi Boniek, que era um jogador muito importante da Polônia e tal, estava aí, jogou na Roma e passou a ser treinador. Jogou na Juventus, Roma, e veio como treinador do Leite. E me contrataram como lateral direito. E quando eu estou jogando lateral direito, o cara falou, pé bono, não, tu, meio campo, era tudo que eu queria. Meio campo, eu digo, pô, aqui já estou de novo. Eu tô em casa. Aí comecei a jogar, pô, maravilhosamente bem, todo campeonato. Me compra a Fiorentina. Aí quando eu vou pra Fiorentina, junto com o Dunga. Com o Dunga. Eu não tocava na bola, cara. Onde eu tava, e os argentinos, marcação a homem, era tradicional deles, né? Onde eu tava, o cara tava atrás de mim. Quer dizer, uma dificuldade brutal. Joguei o primeiro ano, segundo ano, mudou o treinador, que era o Lazzaroni, mandaram o Lazzaroni embora. Veio outro treinador, contrataram mais 3 estrangeiros. Aí saiu o Dunga, aí surgiu a Parmalat para fazer a proposta para vir para o Palmeiras. Para voltar para o Brasil. Fazendo um paralelo no que ele falou ali, no primeiro ano eu fui, ninguém me conhecia, eu pude jogar, pude desfrutar. Num time menor? Num time menor, mas eu fui o destaque. No segundo ano, a galera já sabia quem ele era. Muda, um time o olhar é outro, mas o olhar é outro, a marcação é outra. Claro. Então, quando a galera vê um jogador que chega recente, né, desequilibra, tem liberdade, no ano seguinte o rendimento dele dá uma leve oscilada, é por conta disso. Porque o cara, às vezes, ele é novidade, ninguém tá acostumado, ele consegue desempenhar muito bem. E já no segundo ano, todo mundo viu o que ele fez, já falou, opa, vamos começar a segurar esse cara aqui. Isso passou agora com meu filho, com o Rafinha, no Catar. Ele tá jogando num time que se chama Al Arabi. Sei. E foram jogar contra o primeiro, que foi campeão agora o primeiro. Jogaram contra ele, o cara botou, que é o Crespo, que é um argentino, que é um treinador, botou um cara para marcar ele. Ele não sabia o que fazer. Claro, o cara tinha visto já os jogos, Sim. Ele desequilibrava, que 1 contra 1 ia e tal. Ele disse, eu não tinha visto o jogo, eu digo, e aí, como é que foi o jogo? Foi o pior jogo da minha vida. Eu digo, por quê?
Porra, parecia que eu não sabia jogar bola, mas por quê, cara? Não tem qual a razão. Porra, pra onde eu ia, o cara ia atrás de mim. Eu não tocava na bola. Eu digo, cara, tu tem que aprender essa situação. Às vezes, quando acontece isso, tu fala com o teu companheiro, eu vou arrastar o cara para um lado, eu tô criando mais espaço e tu aproveita. Que tu também sabe jogar. Sim. Porque muitas vezes eu fazia isso. Sim. Às vezes, quando tu deixava jogar, esse Maquelele que eu falava, que foi pro Real Madrid depois. Eu lembro bem dele. Eu digo, Maquelele, tu é um cara que sai muito. Se aqui me fechar, eu vou arrastar para cá e tu tem todo o espaço para jogar. Então são situações que você tem que criar e mostrar para eles que às vezes não é que tu jogou mal. Às vezes que o cara também jogou bem. Tu faz a marcação e tu anula. E ao jogar assim, sem a bola, né, também, né? Ao jogar Isso sem tem uma a bola. validade brutal, que às vezes você não entende. Acho que tu não jogou, não joguei nada. Porra, não toquei na bola. Sim, mas o time andou, porra, o time jogou. Qual o Então, esse contexto? espaço que você deixou. Não, cara, é muito louco. E aí é de você pegar uma dificuldade, entender ela e aprender com ela, né? Não é apenas ficar triste, poxa, não foi meu dia. Talvez não foi, mas talvez isso vai fazer daqui uma semana ser o seu dia na mesma marcação, porque tu aprendeu o que aconteceu. Se você ler bem o jogo, se entender bem o jogo taticamente, tá entendendo? Você muitas das vezes tem muito jogador que bate de frente com o treinador porque não, o cara botou uma posição errada. Não é posição errada não, cara. Às vezes o cara tá vendo uma situação de jogo, porque muitas das vezes o cara entra e depois o treinador tira ele de novo. Porque às vezes o cara bota taticamente não tá funcionando como ele queria. Verdade. É uma merda, desculpa a expressão, é uma Imagina, merda. imagina. É uma merda para o jogador? É. Mas, cara, é a situação que ele viu no momento, achava que solucionava, não solucionou e te tira de novo. Já aconteceu isso várias vezes com outros jogadores que eu conheço, mas são situações que tu diz, porra, que filha da mãe, esse treinador não conta comigo, esse treinador é isso. Não. Muitas das vezes você tá jogando e o cara, porra, Mazinho, eu digo, não, mas porra, o cara não tá me entendendo do lado. Eu digo, cara, eu tenho que arrastar pra cá pra tu jogar, porra. Vou jogar você, entre você na responsabilidade. Eu quero entrar, mas o cara não me deixa, o cara tá me acompanhando. Vai você. Sai você com a bola. Sai você que faz a marcação. Sai você que faz o primeiro jogo. Assim você facilita para mim também. Pelos espaços tu tem. Se você não tem essa ideia, essa leitura tática, você tá morto, cara. Aí por isso que ele elogia o César e o Maquelele, que são caras que de repente já intuitivamente já entendiam esse espaço. E é muito louco isso, né? A gente tá no momento do Palmeiras, mas em que vocês conquistaram lá, depois de 93, que é assim, eu vou em todos os jogos, eu assisto todos os jogos e tal. Isso não é uma soberba, é o momento do Palmeiras. Todo adversário parece que ele dá 110%. Eu não tô dizendo que outros jogos o adversário não dá, mas contra o Palmeiras é óbvio que o cara... É óbvio, isso é normal. Os caras, não é que eles estudam mais, mas eles tentam dar mais porque sabem que é um time difícil de ser batido. Poucas derrotas. A colocação que você faz é como você vai jogar com um time pequeno. Por que o time pequeno contra um time grande se supera? Muitas das vezes. Porque os caras dão muito mais do que deveria, pô. Os caras, porra, é minha oportunidade. Eu, como jogador do time pequeno, porra, eu quero aparecer mais, que de repente eu tenho a oportunidade dos caras me levar. Eu faço um grande jogo aqui, porra, a minha vitrine é esse jogo. Esse é o momento. Esse é o momento, eu tenho que aproveitar. E muitas vezes acontece isso, cara. Você vai jogar, vai jogar não sei aonde aqui, vai ir na época contra o América do Rio Preto. Porra, pra ganhar dos caras é um sacrifício danado. O Jimirim, porra, uma confusão danada. E aí? Aí você ganha de 1-0. Porra, a gente tá contentíssimo, ganhamos de 1-0 e ganhamos o jogo. Não tem que ganhar de 5, de 6. Um exemplo disso pra mim é o Tom Bense, que jogou aqui no Allianz, foi um jogo difícil, foi 4-2 e tal. Sim. E eles perderam um gol no final também, poderia ter sido 4-3. E ele não tá bem na Série B. Porque o que o próximo jogo do Tom Bense eu não lembro, ele perdeu em casa, não lembro. Não que o Tom Bense seja ruim, mas é isso. Toda a energia nesse jogo e tal. É a oportunidade que tem os jogadores, cara. A vitrine tá aí. É muito louco isso. Isso é como na Espanha. O sorteio de Copa do Rei. Tá? Como a Copa do Brasil aqui. Sim, sim. Os times pequenos, quando toca o Barcelona e o Real Madrid, os caras fazem festa. Os caras abrem champanhe. Abrem champanhe para comemorar. Preferem. Porque para eles é a visibilidade. É a vitrine deles. É para demonstrar aos jogadores realmente que tem. As condições que tem. A oportunidade que eles têm para mostrar a uma oportunidade que estamos jogando time de terceira divisão, cara. E essa é a oportunidade que eles têm para jogar. Para se mostrar que realmente estão aí, que eu também jogo futebol, que eu tenho condição de estar num time grande. Sim. São situações que a gente sempre encontra nesse sentido. Mas os filhos do Mazinho são muito privilegiados, né, mano? O cara, olha, tem um Mazinho pra se aconselhar. Não é sério, pô. Que nem essa situação o Mazinho já teve na vida. Então ele chega pro filho dele e fala,
Já passei isso, cara. Faz parte, só daqui pra frente, continua. Sim. Não, muitas das vezes é assim, mas muitas das vezes são eles que resolvem e eu digo, mira, deixa eu ver o que vai acontecer. Não é? Só briga com o treinador, né? Não, ó, dribla mais aí. Sim. E Mazinho, você falou que melhores parceiros, né? Sampaio e Makelele. E quem que foi o marcador mais implacável que você jogou contra? Assim, naquele de você falar, puxa vida, esse aqui, toda vez que eu enfrento, meu, não deixa eu fazer nada. Cara, era difícil, porque cada time tinha um cara que era voltado para isso, né? Principalmente a nível de Espanha não, a nível de Brasil não, mas a nível de Itália foi onde eu mais sofri nesse sentido, né? Porque o futebol italiano era puro e duro marcação. Muita força, né? Puro e duro marcação, e tudo era um jogo muito direto, né? Uhum. Quer dizer, você não tinha que estar jogando a toque, sem pressa de chegar, sim, sim. possessão de bola. Não. Tudo era um futebol direto. Então, para você falar um marcador, os italianos são qualificados, são classificados, vamos dizer assim, como bons marcadores. Tá entendendo? Conhecidos por isso, né? Conhecidos por isso. Fortes defesas assim. E bons marcadores. É. Então, para dizer um nome, é muito difícil dizer um nome. Né? De marcador, então beleza, mas qual foi o cara que jogou com você, que você jogou junto ou contra, que você achou mais genial? Qual o cara mais espetacular? Cara, aí um montão deles, porque, para mim, por exemplo, eu gostei muito e gosto muito do Romário, que conheço o Romário desde 16 anos, e para mim, um centroavante de área, eu creio que igual a ele não tem. Não existe, né? A curto espaço, a drible. Foi o único que arrebentou o Amaral. Aí tu já diz tudo. Em espaço pequeno, hein? Não, assustador. Que não é fácil. Não. Em espaço pequeno. Então, Romário, para mim, é um dos grandes jogadores que eu vi, que jogou comigo. Né? Encontra, já te falo que já tem um montão deles aí. Mas se eu posso citar um montão de outros nomes. Não, mas ficou legal, Romário. Porque a molecada às vezes não se lembra do Romário, o Luizão. Porque o Romário jogou até 40 anos. E, obviamente, no final de carreira, ele é um jogador. Todos, né? 40 e todos, ele é um jogador mais de área. Mas se você pega a juventude dele, até os 30, até mais, ele saía muito da área. Ele era. Até depois ele tinha muita arrancada. Ele tinha muita explosão, porque falam do Ronaldo, mas era igual, cara. De uma maneira diferente, um jogador diferente do Ronaldo. Mas ele era muito rápido, ele era muito genial, muito inteligente. Tem um jogo Vasco e Bangu, que é mais ou menos isso, né? O Bangu tinha de defesa Márcio Rossini, que jogou no Santos zagueiro, e o Oliveira, que era um negão de 2 metros, forte pra caralho, que só saltava pra cabecear com as pernas assim, esticada pra frente, aberto, porque você entra e tu tá morto. E Romário conseguiu, através de um jogo, de um passe largo desse pra ele, saindo em velocidade, deixar todo mundo pra trás. Era muito rápido, muito rápido. Romário é o cara que tinha, a parte de um trem muito bem protegido, que tinha umas pernas bem estruturadas, era velocidade e impulsão. Era assustador mesmo, cara. Impulsão, tem um jogo na seleção, 94, contra a Suécia. Que aquele goleiro mala pra caramba. Ele faz o gol lá de cima. Sim. Ravelli. Graças a Deus que ele marcou esse gol, senão eu tava morto. E foi o gol que eu falhei, só pensava na minha mãe. Então, esse gol que ele. O cara vai lá no segundo andar, mete de cabeça pro chão. É uma coisa espetacular. Não, essa então, Copa pra foi mim, demais, em termos né? de jogadores, eu acho que Romário, que eu conheço, jogou comigo, que mais me chama a atenção. Ainda mais pelo tempo de como trabalhava, de como fazia. Então, tudo isso é um cara que Foi eu admirei muito por isso. Desculpa até de ficar fazendo essas perguntas, que a gente tá falando também de 93, do Palmeiras. Sim. Mas é que, é muito legal trocar ideia com o Mazinho. Ele, muito cara que eu sou. O Romário é um cara que eu sou muito fã. Pra mim, eu também acho. Pra mim é o maior 9 que eu vi, que eu lembro, assim. Não. Depois do Rony Rústico. 9 não. 11, né? 11. Se a gente falar que ele é 9, ele briga. O maior matador depois de Rony Rústico, pra mim, é o Romário facilmente. Mas e o Denner, que a gente perdeu muito cedo? O Denner é fantástico. O que você tem pra falar dele, cara? O Denner foi um jogador que todos nós ficava com a boca aberta, cara. Com água na boca, né? Vamos dizer assim, né? De ver um jogador com um talento espetacular e pouco aproveitável na época. Porque jogou eu acho que ele durou muito tempo ainda na Portuguesa, né? Ficou muito tempo na Portuguesa. Ficou muito tempo na Portuguesa. Deveria ter saído antes, poderia ter uma Pela carreira muito qualidade mais que tinha, rápida, né? E mais brilhante, até mesmo para nível europeu, porque as condições eram brutal. Tu acha que ele teria sido o top 3 da Europa? Ele seria seguramente.
pelas condições e pela característica que tinha a nível europeu, ele ia dar um passo gigantesco. Mas, infelizmente, a gente nunca sabe o que passa triste, amanhã, né? Infelizmente, tocou ela a situação que a gente lamenta muito, que a gente sofre com isso cada dia. De vez em quando eu fico vendo, você tocou bem, eu fico vendo seus vídeos, porque é uma coisa que é espetacular, como pode um jogador daquele fazer o que fazia, pequenininho, magrinho, mas umas condições que deixava todo mundo arrebentado. Mano, quem não conhece, quem é novo e nunca viu, procura no YouTube aí, depois de dar o like aqui, de curtir, o Denner. E é o que ele falou, não eram campos tão bons, a bola pipocando, ele conseguia sair correndo na frente do cara com domínio de bola. Tá? Você vê o próprio campo da Canindé, pô. Não era bom e ele fazia um negócio. Imagina hoje nessa grama de. Imagina ele no Allianz, com esse gramado espetacular, você tocando em profundidade. Sim. E o Palmeiras Cash, a gente tá aqui pelo Palmeiras e em prol do futebol. A gente tem que lembrar essas coisas, né, cara? O Denner ficou na nossa memória, ele foi muito cedo, né? Faleceu muito cedo. E essa sua declaração é muito forte, que ele teria sido o top 3 na Europa facilmente, de um cara que é do futebol, que sempre foi, que jogou com ele e tal. Então, muito legal essa declaração, Amazinho. Sempre é bom, né? A gente lembrar os talentos que a gente teve, né? Que infelizmente, pouco a pouco está acabando, vamos dizer assim. Surge muitos, pero tecnicamente, como tinha antigamente, a gente vê muito poucos. Você acha que tá quem hoje? Eu acho que há muito poucos jogadores com essas condições, cara. Há muito poucos jogadores. Hoje você vê um Vinícius, você vê o Neymar, tinha o Ganso, que a gente imaginava que seria um cara espetacular, mas infelizmente, quando foi para a Europa, eu já sabia que isso não ia funcionar, porque as características não encaixavam. Porque hoje em dia o europeu, quando pega um jogador com qualidade, ele tem que jogar e marcar. E Ganso era um jogador de último passe. E isso a gente sabia que ia ter dificuldade. Ia sofrer. Então, eu vi outros garotos também com muitas condições técnicas, mas faltava esse físico, que é o que necessitava, que é o que necessita o futebol europeu. A gente sempre trabalhou muito com laterais, com pontas, com o número 10 sempre. Mas isso teve uma época que eu fiz o curso de treinador no Rio. E o Oswaldo Oliveira deu a palestra pra gente. E eu lembro como se fosse hoje. Que ele falou assim, hoje a gente tem, quando surgiu, hein, Robinho, Kaká, Diego, Marlon, Jussier e acabou. Hein? Aí eu levantei a mão. Eu digo, professor, cara, você está falando de 5 jogadores no Brasil. Antes a gente falava de 5 jogadores num time. Era. Numa cidade. Aonde está nosso trabalho de base? Aonde está nossas... Cadê aquelas bolinhas que a gente treinava quando era juvenil? Que a gente sabia o peso de bola. Cada tipo de bola a gente fazia um trabalho diferente. Aonde está essa base, professor? A gente falava de 5 jogadores, isso era lá no Rio, 5 jogadores no Flamengo, 5 no Vasco, 5 no Fluminense, 5 no Botafogo, 5 no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Acabou isso, professor. Você está falando de 5 jogadores no Brasil. Quer dizer, são situações que a gente foi encontrando e que eu acredito que depois do Mundial da gente de 94 foi onde mudou essa estrutura do 4-3-3 para 4-4-2. E o 10 acabou e o extremo também acabou. Simplesmente isso. Cara, é uma aula, né? Agora, dentro disso... É o que eu penso, hein? Não, claro, perfeito. Não, uma aula do que você pensa. A opinião, enfim, é um cara que tá dentro do futebol, a gente só... E o que... Não tem como não falar disso. Você tá falando do Vinícius Júnior, do Neymar, e o que tu vê do Endrick? A gente sabe que ele vai pro Real Madrid, você mora na Espanha, em Barcelona. Cara, eu vi uma evolução muito grande desse garoto, né? Até fisicamente, você vê hoje que tá mais potente. Tenho certeza que esse garoto vai fazer muita coisa importante no Real Madrid, porque é um clube espetacular. É um clube que atua muito bem, que trabalha muito bem. Não tem pressa, como fizeram com o Vinícius. O Rodrigo. E o Rodrigo também. Mas o Rodrigo já sabia que o Rodrigo era muito mais adiantado do que o Vinícius, no sentido de que já vinha jogando. E o Vinícius vinha entrando, sim. Ele já estava mais rodado. Você vê que são diferentes características. A mim me encanta o Rodrigo pela situação de como joga, porque é um jogador à parte técnico, tem gol, tem assistência, é de combinação perfeita.
O Vinícius a gente sabe perfeitamente que é aquela explosão que ele tem, de 1 contra 1 te mata também. Então eu acredito que o Hendrick vai ter essa situação mesmo que teve o Vinícius, que vem pouco a pouco trabalhando no Real Madrid, esperando o momento certo, porque até então eu nunca entendia como era a dinâmica do futebol espanhol. O futebol espanhol, eu acredito que o jogador só está formado a partir dos 23 anos. Aqui a gente está formado com 18. Tem a necessidade do clube Sim. de botar para jogar. Não, 16 tu está jogando, brincando, mas tu está formado com 18, 19 anos. Pô, eu fui para ser titular do Vasco com 19 anos. Quer dizer, a gente tinha esse trabalho de preparação e sabendo que aos 19, 18, 19 anos você já estava pronto para jogar. Lá não. Lá era o Barcelona com o Thiago na época. Não, tranquilo, vai chegar o momento, ainda tem tempo. Cara, o moleque está pronto. Não tem tempo, tem calma. Eu digo, não tem que ter calma, o moleque tem que jogar, necessita jogar. Ele tem que ganhar coisa. Ou pelo menos deixa o moleque sair para ser emprestado, para poder jogar, ganhar mais condições, que aqui não tem como. Não, aqui em Nesta é outra situação, é espanhol, é como vocês pensam. A gente é um brasileiro, a gente tem outra situação, outra estrutura diferente. Então eu acredito que o Hendrick vai ser a mesma coisa. Ele vai vir para lá, claro, vai ter toda uma estrutura. O Vinícius botaram para jogar no segundo time na época também. Fizeram isso. Botaram para jogar no B, isso, lembro. Que foi não foi legal, porque te custa mais. No profissional é mais fácil. É como você tá numa pelada de rua e você joga com os maiores. Você se iguala a ele. Agora, quando você joga da mesma idade que você tem, você sente dificuldade. Por incrível que pareça, o futebol é assim. Então eu acredito que esse garoto vai ser, para mim, vendo o que ele está fazendo aqui hoje, em termos de centroavante, em termos de movimentação, em termos de potência, em termos de chute a gol, em termos de assistência, o que aparece, como ele te dá as condições de jogo, eu acredito que tem tudo para triunfar aí no Real Madrid. A característica, você acha que, você falou do Ganso, uma característica que encaixa com o futebol? Não, claro, a característica dele é completamente diferente. É um jogador potente, é um jogador que o Real Madrid busca essa situação. O Real Madrid, o 9 que tem é técnico, que é o Benzema. Que nem sabe se fica também. Então, eu acredito que vai ficar por uma certa amistade que ele tem com também, que tá jogando pra caramba, jogando pra caramba. Sim. A não ser que o cara, não, quer voltar pra casa, quer ir pra França e tal. Mas como tem um bom relacionamento, porque até foi o próprio presidente que contratou ele, então eu acredito que ele deve ficar aí mais um ano, coisa assim. Ele ressaltou um ponto que a gente fala bastante. A idade, a maturação. Ele falou, os clubes europeus esperam ali até cerca de 22, 23 anos. Sim. Que é aquilo que a gente fala. É a maturação. Sim. Porque é um período de tempo que você dá pro atleta ali, Rudy, quando ele sai ali do processo final da categoria de base, para ele entender a dinâmica de jogo que é no profissional, porque é diferente daquilo que ele enfrentou até aquele momento, e para ele se encontrar também, porque não às vezes a galera acha que simplesmente tirou uma peça, botou outra, tá tudo certo. Não. E não é. Então, e aí tem um outro fator, que a maturação, ela é diferente para cada ser humano. Sim, então, não significa que o cara que às vezes maturou com 18, já tá maturado, tá ali perfeito, que o outro vai ser com 18 também. E isso na Espanha agora tá mudando, hein? Porque na Espanha agora tá lançando muitos garotos, Barcelona principalmente, tem um time muito jovem, tá uma mescla boa com veterano, mas tem 4 ou 5 jogadores que são abaixo de 20 anos. O lateral esquerdo que surgiu agora 18 anos, que o Jordi Alba já não tá jogando mais. Sim. O Pedro, que contrataram do Las Palmas, o Gavi, que é um garoto que surgiu também com 17, botaram para jogar. Esse jogador está dando conta do recado. Quer dizer, o trabalho, a preparação é importante. Sim. O acompanhamento que se tem para esses garotos evoluir também. Não quer dizer que hoje, não, com 23 anos, não, mudou por completo, porque a maioria dos clubes está fazendo isso. Sim. A parte que o Barcelona hoje também é uma situação que a gente tinha antigamente. Formava para vender, que era o sustento dos clubes, era a base. A gente hoje esquecemos disso. Antigamente os clubes sobreviviam com isso, com a venda do jogador. O Goiás vive até hoje graças ao Luvanor, dos anos 80. Que toda aquela estrutura que tem foi a venda de um jogador. É? Olha só, isso eu não sabia, é uma coisa espetacular. São coisas que um bom presidente, que até hoje ele é presidente do Goiás, que soube ver, tem uma visão maravilhosa em termos de estrutura, e montou tudo de uma forma fantástica. E sempre tem boas equipes e boa base, que tem muito boa base do Goiás.
E graças a Deus a gente vive esse momento aqui. Sim. É espetacular, de tanta Formação molecada. fantástica. Pô, você assiste o Sub-17, você não sabe quantos caras são muito bons ali. Você quer lembrar o nome de todo mundo? Não lembra, que é muito cara, assim. Claro que o Palmeiras sempre teve uns jogadores ali e tal, mas como essa fase não existe, assim, que é o que o Mazinho tá falando, né? Sim. E são equipes muito equilibradas, né? São muito equilibradas nas posições que tem. Sempre tem, no mínimo, 2 atletas com muita qualidade para cada posição. Zagueiros, laterais, goleiros. Meio campo nem se fala, né? Não, pelo meio amor de campo, Deus, ultimamente, é o que mais tem surgido aqui no clube com muita qualidade, jogadores que atuam em várias Vai funções. disputar né? a Liberta Sub-20. Então, em breve, Você vai narrar, Libertadores Luizão? Sub-20. Dá um spoiler aí. Não sei, talvez, por que não? Nunca se Fica sabe. a dica aí. Mas voltando pro Mazinho. Mazinho, depois do Valência, você jogou em mais 2 times da Espanha ainda, né? Jogou no Celta e no Elche também. E aí depois finalizou por lá, não teve vontade de voltar pro Brasil? Eu voltei. Eu tive uma lesão o último ano, o penúltimo ano com o Celta, que foi uma joelhada. E nessa joelhada me causou uma inflamação no fêmur. Caraca. E a partir daí comecei a recuperar. Tive uma confusão com o médico do Celta de Vigo, porque o cara me dava um diagnóstico que não era. E fui em outros médicos, era tudo diferente do dele. E no final, essa diferença que tinha entre médicos, eu acabei rescindindo o contrato para mostrar para ele que eu tinha que jogar e fui jogar no Elche, que era os últimos 6 meses, era o último ano de contrato que eu tinha de que vou jogar a segunda divisão. Só que só durei 6 meses, porque eu não podia estar olhando para o céu o tempo todo, porque o jogo da segunda divisão espanhola era a bola passar pelo meio campo, por cima. E vamos jogar a segunda bola, que era o rebote que tinha, que o centroavante alto que tinha, botava a bola para trás para tu jogar. E para mim isso não era jogo. A gente estava acostumado a sair com a bola para construir jogo, e a gente não tinha isso. E eu aproveitando já estava muito tempo fora, e queria já voltar para o Brasil. Aí voltei para o Vasco, para encerrar minha carreira no Vasco. Por uma infelicidade no Vasco, é que caiu aquela arquibancada no jogo contra o São Caetano. Meu contrato foi rescindido, porque não tinha como entrar nem sair dinheiro, porque o Eurico, na época, criou uma confusão, mandou todo mundo para aquele lugar, até o governador do Rio. Mudou, em vez de Globo, botou o SBT, eu lembro, eu gostei. De graça. Quer dizer, tudo isso foi uma confusão. E eu acabei indo em Vitória da Bahia. Encerrei em Vitória da Bahia, os últimos 6 meses do Campeonato Brasileiro. E joguei aí, depois voltei para casa e fiquei pensando o que ia fazer. Comecei a ver o Thiago e o Rafael jogando e passei a gostar do fim de semana com eles. Eu digo, sabe uma coisa? Chegou a hora. Chegou a hora, tô contente, vendo meus filhos jogar e assim segui. Olha só, hein? Sem despedida, sem nada. Sem despedida, sem nada. Simplesmente de estar aí. Fica a dica, Palmeiras. Olha a ideia aí, ó. Narração de Luiz. Olha aí a ideia aí, ó. Já tem muito tempo. Não. Mazinho, Dizem que é igual andar de bicicleta, que vocês não esquecem. Ô, Mazinho, eu que nunca joguei, sim, é difícil. Não, o Luizão joga. Se tiver, me põe pra brincar também, vai no banco ali, tá? Se tiver. Vamos fazer qualquer dia. Uma despedida de amigos, já está. Seria legal, pô. E eu vou falar, Luizão, até não sei como é que a gente tá com o tempo antes de encerrar a entrevista ou não, é com você que controla isso. Mas eu nem tinha me reparado nisso aí. Mas eu acho que aquele jogo lá da Mercosul, esse maluco tava jogando no Vasco, não tava, não? A virada? Não. Você não tava? Ele não tava. Fora, né? Tava o Romário. Não, é porque... ele não tava porque se ele tivesse, você acha que eu ia ter boas lembranças agora aqui assim? Isso. Eu ia estar já bravo. Esse jogo do SBT aí, do Eurico, foi quase essa época, então pra mim... Não, esse aí foi depois. Eu fui pra o... Não, eu tava, só que eu fui pra Vitória da Bahia. Mas esse daí que ele tá falando foi depois, esse foi em janeiro. Que aí não, sim, mas é uma época meio parecida. Teve aquele embrólio todo, aí era pra final ser no finalzinho de dezembro, nosso jogo com o Vasco é no final de dezembro. E aí vira o ano, joga ali, se não me engano, na primeira ou segunda semana de janeiro. Que aí faz o segundo jogo. Não, o jogo da... Não, eu tô falando do 4x3. O 4x3 foi no final de dezembro. Sim, ele não tava. Ele não tava. Porque eu queria saber como é que foi o vestiário no intervalo. Pro Vasco, óbvio. O que vocês tomaram? Não, mas já que você não tava, então essa pergunta não vale. Mas enfim, mas ele tem amigo dos dois lados e tal. Sim, infelizmente eu tava nesse jogo. Não tem comentário nada do vestiário. Né? Mas tá louco, velho. Mas tu já lembra um jogo desse na sua carreira? Que você tava perdendo de 3x0 ou uma virada assim? Cara, não. Que é surreal isso aí, né? Não, nunca vi. Que participei, não. Nem ao contrário, né?
Nem o contrário. É uma coisa surreal. E os meninos com o futebol, já mudando, né, o assunto, foi natural também, né? Tudo foi natural. Eu te digo com todo o coração, nunca forcei a nada, nunca imaginei que os moleques jogassem futebol. Eu sempre fazia tudo de uma coisa natural e para mim evitar o meu cansaço. Que é o que eu estava comentando antes com os amigos ali fora. Eu digo, ó, eu chegava em casa cansado do trabalho. E o moleque só queria jogar. Eu tinha em casa na garagem, tem um espaço grande, botava dois golzinhos. E era eu e Thiago contra a Rafa, depois eu e Rafa contra o Thiago. E era uma competição entre eles, porque eu falava pro Thiago, pô, Thiago maior, eu digo, Thiago, vamos deixar teu irmão jogar. Não. Pô, mas ele não vai conseguir. E eu fazia de tudo pro Rafa ganhar, porque era o menor, senão não acabava o jogo. Então era a situação que a gente foi vivendo, e eu digo, cara, eu tô morto aqui, jogando aqui, com as pernas todas arrebentadas. Não, vou fazer o contrário. A partir de agora eu vou levar esses moleques comigo pro treino. Eu vou, antes, não tinha colégio, não tinha nada. Tudo com 3 anos e um ano e pouco, 1 ano e meio. Essa diferença é muito pouco um do outro. E eu digo, vou levar eles para o treino comigo, vou 1h30 antes, fico ali jogando com eles, tal. Logo deixo ali com o meu sogro, quando chegar em casa, tá todo mundo cansado, é comer e dormir. Perfeito, e assim foi, Peró. Desde essa idade que os moleques viveram dentro do campo comigo. Ou seja, eles viraram craque porque o Mazinho queria dormir. Por isso que eles... Se vocês deram conta, se vocês entram no YouTube, bota Thiago e Rafael quando era pequeno. Eu vou fazer uma entrevista para a televisão de Galícia, em Vigo. E o cara vai me entrevistar no estádio, na arquibancada do estádio, na tribuna. E eu peguei uma bola, deixei os dois jogando no estádio. O cara, em vez de estar me focalizando, o cara começou a gravar eles. Pô, é uma coisa fantástica, é tudo natural, é uma porradaria, os dois é nada. Que Rafa sai gritando, chorando, porque... mas tu tem que ver. Se tu vê essa imagem, é uma imagem pra mim, eu vejo até hoje, cara. Eu tenho isso no meu gravado, quando eu quero ver isso aí, eu vejo os dois jogando. E a competitividade que tem entre os dois era brutal. Quer dizer, já seguiram assim, tá entendendo? Eu me lembro que no colégio dele em Vigo, o cara falava assim, quando ele perdia, ele ficava puto da vida, aí o cara falou, não, o importante é participar. Eu digo, não, o importante não é participar, é participar e competir. Agora, a diferença é ganhar ou perder, você tem que fazer um outro trabalho e mostrar a importância disso, mas competir sempre. Você tem que competir. Agora, ganhar ou perder é outra história, mas a competição você tem que ter sempre. É isso aqui, ó. É essa imagem mesmo. Essa imagem, pra mim, é o... Isso aí estão falando de 8 e 6 anos. Olha aqui, ó. Não, é fantástico. Não dá pra colocar isso depois? A gente põe. Mano, eu não sei quem dá uma pernada no outro. Não, você vê que um é maior do que o outro. Mas, ô Mazinho, e essa competitividade entre eles, depois que eles foram ficando mais velhos ali, então, cada um trilhou seu caminho, mas eles ainda têm isso de... Não, eles têm comigo. Quando vão jogar tênis comigo, vão jogar qualquer coisa. Eu me lembro que o Rafa tinha, acho que 15 anos, já tava no Barcelona, vamos jogar tênis. Aí começamos a jogar, eu digo, filha da mãe, eu dava as bolas curtinhas, ele chegava, pá, me ganhou, hein? Isso foi uma sexta-feira, ele jogava no domingo. Aí eu tô vendo ele jogando, tô vendo que o Rafa não tá jogando nada. Eu digo, cara, o que tá acontecendo com esse moleque? Eu digo, o que tá acontecendo depois do jogo? O que tá acontecendo? Pô, tô com as pernas todas. Tá claro. Tá com as pernas todas arrebentadas? Pô, quer jogar comigo, pô? Não é? Tem um jogo domingo, tu quer me ganhar no tênis? Você vai ser tenista ou jogador, né? Mas é assim, de competitividade sempre foram, tanto um como o outro. Mas entre os dois, já não tem mais as que estão muito distantes de competição, essas coisas. E isso aí... Isso é demais, né? Essa reportagem aí veio o Canal Plus, que é o canal de futebol da Espanha. Que Deus o tenha, o narrador lá, o repórter, fez a mesma imagem com eles maiores. Ah, igualzinho. Igualzinho. Toda rasteira. Mostrando a situação, tal de como era. Tal, eu vou procurar não isso. como a rasteira de tudo não, isso, sim, mas sim, mostrando sim. um lance. Legal. Ah, legal. Mesmo. Bacana. Rodeira, vamos liberar o Mazinho, vamos, né, cara? A gente até passou do tempo, a gente fez 93 minutos certinho, não, zoeira. Já? Comemoração. Jogamos até um pouco de acréscimo também. Os acréscimos de hoje vai ficar até amanhã, se for os que tem hoje em dia. Mas que conversa legal. Eu sabia que ia ser legal. Eu aqui, mano, eu sempre tô elogiando tudo, porque eu sempre tô feliz, mano. Eu não tô mentindo. É muito legal essa conversa. Eu nunca tive contato com o Mazinho, eu lembro dele jogando e tal, mas é muito legal trocar ideia, falar de futebol.
sabe? O do Palmeiras não tem nem como, né? A gente ama falar de Palmeiras. Sim. Mas ouvir o que ele tem pra falar, né? A visão do cara que mora lá na Espanha. Ex-jogador, atual tenista, com 2 filhos que jogam pra caramba. É muito bacana, cara. Assim, eu acho que o torcedor palmeirense, quem gosta de futebol, tem torcedor que nem é palmeirense que tá assistindo, que eu sei, que me manda mensagem, é uma aula de futebol. A gente que ama futebol é isso, cara. Futebol é bacana. É um cara que é identificado com o Palmeiras, com o Vasco nem se fala, né? Um cara campeão do mundo com a seleção. Então, assim, a gente só tem a agradecer essa tarde final de tarde que a gente passou com você conversando. Eu, pelo menos. Poder receber ele aqui no Palmeiras depois de 28 anos, né? Rever aqui a casa, relembrar memórias, né? Rever, né, várias situações e bater esse papo com a gente foi sensacional. Não, muito legal. Eu fico feliz com isso, de verdade, porque primeiro sou um privilegiado de participar da primeira Palmeiras Catch, e isso para mim ha sido legal. Eu acho que ter conhecido vocês também foi um prazer. Eu acho que a resenha foi muito boa, eu acho que isso é importante. Não só falamos de futebol, de algumas situações também extra-campo, que isso também é importante, que às vezes o público também quer saber alguma coisa, algumas tonterias que a gente não fala todas. Querem saber muito disso, tá? E desculpa muitas das vezes algumas palavras em espanhol, porque a gente sempre escorrega. Não, mas eu acho legal isso. Que a gente escorrega, porque é o costume mesmo, não tem jeito. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu tô feliz da vida por, depois de 28 anos, ter vindo aqui, ter participado da primeira vez dessa situação que apresentou o Palmeiras pra gente, de rever esses amigos, de ver essa estrutura maravilhosa que encheu meus olhos de águas, de ver essa situação toda e como era antigamente. Então, acho que está de parabéns. Eu acho que o Palmeiras está de parabéns porque realmente está demonstrando que é um dos grandes mundialmente pela situação que está hoje. E está convidado para voltar sempre que quiser. As Deus portas quiser, da casa sempre abertas para você. Eu voltarei sim. É isso, não me convido muito não que eu venho sempre. Ah, não, mas é para vir, é para vir. Me arrepiei com essa fala dele final aí, meu. Bora, Rodeira. Caraca, é que esse estúdio eu quero morar aqui. Maza, viramos amigos já, é Maza agora. Maza, tamo junto. Aí. Como me chamam todos, pode me chamar de Maza, não tem Maza, sei, cara. Já virou parceiro já. Mas é isso, a gente agradece a Canon por toda a estrutura aqui no nosso estúdio do Palmeiras Cast, agradece a Betfair também, que é a nossa patrocinadora nessa nova temporada. Rudy Landucci. Tchau, bebê. Muito obrigado. Comentem aí, hein? Compartilhe e reposte os vídeos. Pode fazer corte nosso e jogar nos tic-tic. Deixa aí. Melhor, e deixem nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui no Palmeiras Cast by Betfair. Um grande abraço a todos. Até a próxima e avante palestra. Tchau, Miguel. Tchau, palmeirenses. Um abraço. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva só quem é avante. Seja sócio avante. Vem pra Fã. Aqui o foco é você.